Durante muito tempo na minha vida, eu achei que conhecia Deus, ou pelo menos eu achava que sabia quem ele era. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que, na verdade, eu tinha uma imagem de Deus que não era muito bíblica. Era construída por experiências, por cultura, religião, medo e até achismos. E talvez você se identifique com isso, porque muitas das ideias que eu tinha sobre Deus não vieram aqui da Bíblia. Vieram de frases soltas, de coisas que eu ouvi, de exemplos ruins, de gente que falava em nome de Deus, mas não refletia o caráter dele. E depois de um tempo estudando a Bíblia de verdade, com calma, contexto e liberdade para questionar, eu percebi quantas coisas eu achava sobre Deus e estava errado. A primeira delas é essa: eu achava que Deus era um juiz irritado, pronto para punir qualquer erro. Sabe aquela sensação de que Deus está sempre procurando um motivo para te condenar? Que ele está mais atento aos seus erros do que às suas intenções? Era isso que eu escutava, não só de ateus, mas de algumas pessoas ligadas à religião. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia com atenção, isso caiu por terra. É claro que eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o juízo de Deus, principalmente no Velho Testamento. Mas eu consigo entender o motivo daquelas ações como necessárias para chegarmos ao ponto que estamos hoje. E a Bíblia diz em Salmos 103 que Deus é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Diz que ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E isso muda a percepção. Deus não é um juiz impaciente, ele é um pai justo e um pai bom. Outra coisa que eu achava sobre Deus é que ele só se importaria comigo quando eu estivesse bem espiritualmente. Ele me responderia só quando eu orasse direito, quando eu acertasse, quando eu fizesse tudo certinho. E enquanto eu errava, eu me afastava, porque achava que Deus não queria me ouvir. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Romanos 5 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus não se faz presente apenas quando a gente melhora. Ele já está se aproximando quando a gente está nos momentos errados. Deus não espera você se arrumar para começar a se aproximar. Ele se aproxima, se você permitir, para te transformar. Mas cuidado, pois isso não quer dizer que você pode levar uma vida bagunçada, no erro. Eu até já postei um vídeo sobre isso aqui no canal. E assim como Deus exigia que as pessoas se purificassem antes de permiti-las no tabernáculo, eu tenho certeza que quanto mais na santidade você andar, mais Deus estará contigo. Outra coisa que eu estava errado é achar que Deus se incomoda com perguntas. Eu achava que questionar era falta de fé, que duvidar era pecado, que pensar demais era perigoso. E isso, infelizmente, se fez presente na minha vida por causa da minha base católica. Quando eu era mais novo e questionava Deus e a Bíblia para os meus pais, eu não tinha abertura. E não era culpa deles, pois foi assim que eles aprenderam também. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que ela está cheia de gente questionando Deus. Davi questiona, Jó questiona, Abacuque questiona, e os discípulos, então, eles questionam Jesus o tempo todo. E Deus não rejeita essas pessoas, pelo contrário, ele responde, ele ensina, corrige e ele caminha com elas. E isso foi o que mais me libertou. Eu aprendi que fé bíblica não é desligar o cérebro, como eu achava que era. É racional e é confiar, mesmo enquanto pensa. Outra coisa que eu achava é que Deus estava distante, longe, ocupado demais para se importar com coisas pequenas na minha vida. Mas quem estava ocupado demais, quem estava distante demais, era eu. Jesus demonstra isso. Ele fala de um Deus que conta os fios de cabelo da nossa cabeça, de um Pai que sabe do que precisamos antes mesmo da gente pedir, de um Deus que se importa com detalhes. Então eu parei de achar que só podia falar com Deus sobre coisas grandes,
Pois é assim que eu fazia. Eu só recorria a Deus em momentos e decisões realmente grandes na minha vida. E agora eu entendi que Deus quer relacionamento, não só pedidos específicos formais. Outra ideia errada que eu tinha sobre Deus é que seguir Ele significava perder o melhor da vida, perder a liberdade, perder prazer, perder identidade. E eu sei que tem muita gente assim. Mas Jesus diz exatamente o oposto. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Hoje eu entendo que Deus não tira nada de nós sem antes nos livrar de algo que estava nos escravizando. A renúncia não é perda, é libertação. E quando a gente entende isso, é demais. E talvez a maior coisa que eu estava errado sobre Deus, até pouquíssimo tempo atrás, é achar que ele precisa ser defendido, que eu preciso justificar tudo, que eu preciso convencer os outros, que eu preciso vencer debates. Mas Deus não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas, pessoas transformadas, vidas coerentes, gente que vive o que crê. Pois, infelizmente, até dentro da igreja, se não principalmente dentro da igreja e nas biografias do Instagram, tá cheio de gente que fala de Deus, mas não vive com Deus. E depois de estudar a Bíblia, eu entendi que Deus não quer palavras rasas, ele quer vidas transformadas. E, novamente, hoje eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho algo muito melhor do que isso. Eu tenho uma visão de Deus muito mais próxima da verdade bíblica. E esse vídeo não é para te dizer quem Deus é, mas é para te fazer se perguntar: quem me ensinaram que Deus é? Porque às vezes, antes de conhecer Deus de verdade, a gente precisa desaprender muita coisa. E se você se identificou com alguma dessas ideias erradas que eu tinha sobre Deus, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Muita gente está buscando a verdade, mas carregando e vivendo sob imagens distorcidas. E esse canal existe exatamente para isso, para conversar, para estudar, para questionar e principalmente para caminhar juntos à luz da palavra. Então, eu quero te perguntar: qual foi a maior coisa que você achava sobre Deus e hoje já não faz mais sentido para você? Me conta aí nos comentários. Que Deus continue nos abençoando.